Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Vamos iniciar a nossa noite de hoje, a nossa conversa de hoje, como sempre, com uma música. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com o humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Senhor Jesus, Divino Irmão, Espiritualidade Maior, vos pedimos que esta noite, neste nosso Evangelho no Lar, possam estar os nossos guias, os nossos protetores e todos aqueles mais necessitados de auxílio, de carinho, de uma palavra amiga, de um encaminhamento, possam hoje usufruir das nossas vibrações e do nosso envolvimento. Seja numa casa pobre, no mais faustoso castelo, que todos eles possam encontrar um porto de abrigo. Senhor Jesus, nesta noite, te rogamos, abençoa este nosso Evangelho no Lar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 8, desigualdade de riquezas.
A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver se não se considerar senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque não são igualmente ricos todos os homens? Eles não o são por uma razão muito simples, é porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para a conservar. É, aliás, assunto matematicamente demonstrado que a riqueza, igualmente repartida, daria a cada uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caráteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impelisse os homens às grandes descobertas e aos grandes empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de a fazer frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sendo que não seria mais do que instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o provar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio da ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que a desloque incessantemente. Cada um deve possuí-la para se exercitar em serviço dela e para provar que o sabe fazer dela. Mas como há impossibilidade material de todos a possuírem ao mesmo tempo, que, por outro lado, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. O que a não tem hoje já a teve ou a terá numa outra existência, e o que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e da resignação, a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão ver o péssimo uso que certas pessoas fazem das suas riquezas, das ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens da terra. Mas se, em vez de limitar a sua visão à vida presente, se considerar o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não terá mais motivo para acusar a providência, nem invejar os ricos, nem os ricos para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da fortuna, não será com decretos nem com leis sumptuárias que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Daí a razão porque são de duração temporária e sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Do livro Depois Vem Segue-me, da orientadora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, o texto de hoje intitula-se Os crimes que a história registra. De acordo com a postura mais ou menos materialista dos comentadores religiosos, as análises sobre os momentos marcantes da história assim vai variando ao sabor de filosofias mais ou menos inócuas. Então, alguns registram que os maiores crimes da história foram estes ou aqueles, mas nunca ouvimos referir que um deles, em realidade, foi a erradicação da reencarnação do ideário cristão nesse concílio de triste memória, o segundo de Constantinopla. Para além do anterior, que foi a proibição da comunicabilidade dos espíritos em Niceia,
no advento de Constantino, marcou uma fronteira de sabedoria para a ignorância institucional, abrindo espaço para a incompreensão da vida e para a deturpação clara da boa nova de Jesus, que foi feito do nascer de novo pela água e pelo Espírito, porque o que é nascido da carne é carne e o nascido do Espírito é Espírito. Crime evidente, porque criou o dogma da ignorância consentida pela imposição falaciosa por parte dos religiosos prepotentes que mais tarde haveriam de se aproveitar do poder adquirido pelas cruzadas para se tornarem os verdadeiros senhores feudais que mantiveram os trabalhadores campesinos debaixo da sua sapata esclavagista. Dessa forma, se perdeu o sentido da racionalidade da vida, do encontro das causas e seus efeitos, do mercantilismo na conquista do reino dos céus, enfim, do estatuto da ignorância consentida pelo medo das represálias dos senhores do mundo. Mas a verdade está de volta com o Espiritismo e abrem-se de par em par as luzes do alto para que comecemos a entender mais e melhor a seara bendita da redenção que Jesus veio revelar aos homens cegos pelos prazeres materiais e pelas inclinações instintivas do prazer e do vício. Assim, poderemos compreender por que razão muitos daqueles que não souberam administrar os bens que receberam como dádiva divina para administrar, tantas vezes em resultado de compromissos assumidos, voltam na miséria, que tantas vezes fizeram vivar aqueles que se aproveitaram para ampliá-los, exatamente para poderem compreender que se deve fazer aos outros aquilo que gostaríamos nos fizessem. Só na condição de miséria se pode aprender a solidariedade e a fraternidade, pois é perante as dores que acordamos para a verdade, embora esteja na hora de compreender que pelo amor, pela ajuda fraterna, pela caridade disfarçada, se possam atingir os objetivos que Deus pretende que consigamos para podermos ser coautores da evolução, caminho inexorável que teremos de percorrer. Neste deambular pela lógica e pela lei, encontraremos justificações claras para a desigualdade de dons, para a desigualdade de riquezas, para a compreensão de que não estamos na Terra para deixar passar o tempo, se possível à sombra frondosa do descanso, mas para contribuirmos para a melhoria das condições gerais de vida que respeitam a todos. E como as capacidades são diferentes, a força das necessidades faz com que haja quem patrocine a investigação que conduz à erradicação das dores físicas pelo conhecimento da vida espiritual. A evolução intelectual e tecnológica, que poderá conduzir a um melhor bem-estar físico e espiritual, precisa de recursos e, por essa mesma razão, é que se compreende que Deus a vá distribuindo por forma que novas ideias, novas técnicas sejam trazidas por espíritos missionários, agentes da promoção evolutiva da humanidade. A única fatalidade que existe, por assim dizer, é a nossa evolução plena. É nós atingirmos a condição de deuses enquanto perfeição espiritual. Deus cria-nos a todos simples e ignorantes e a partir do momento em que somos criados, partimos para a nossa evolução, quer a nível do conhecimento, quer a nível da moral, escada por escada. Uns fazemos-lo mais depressa, outros fazemos-lo mais devagar, porque aquilo que temos e que Deus nos deu, como falava também a nossa primeira leitura, e que nos distingue dos animais irracionais, é precisamente o livre-arbítrio. A capacidade de nós tomarmos decisões com o conhecimento que vamos adquirindo, de tomarmos decisões e seguirmos determinado caminho, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Uma comparação muito simples, como as crianças, não é? A partir do momento que nascem, vão começando a tomar contacto com o meio que as rodeia e vão aprendendo que não se pode tocar ali porque se aleijam, que não pode encaminhar de determinada forma porque caem, enfim. A nível de evolução espiritual,
uma comparação muito simples, precisamente com a evolução da criança. Então, o nosso livre-arbítrio, que nos faz, não é, que nos é dado também porque somos inteligentes, e que nos faz tomar decisões e seguir determinados caminhos. Ao longo da história, na época de Jesus, as pessoas acreditavam precisamente na reencarnação. Se nós temos que evoluir, se a única fatalidade que existe é a evolução plena no conhecimento e na moral, não cabe nas nossas cabeças que o possamos fazer numa vida só, numa só experiência na Terra, e que a vida é única enquanto espírito e corpo e na Terra, e que é feita única e exclusivamente na Terra, porque nós sabemos que muitos de nós não conhecemos tudo, nem aqueles que têm mais conhecimentos também não têm conhecimentos em todas as áreas, e portanto é impossível nós atingirmos a evolução plena na área do conhecimento, e muitos de nós moralmente, se não grande parte de nós, ainda não somos 1/10 da perfeição, quanto mais a perfeição plena. Então, como é que nós podemos, sendo que a fatalidade que existe é evoluir, fazê-lo numa vida só? Então, terá que haver mais experiências para que nós possamos conhecer mais, para que nós possamos fazer melhor. E com certeza que há muitas moradas na casa do Pai, também não será feita essa evolução única e exclusivamente na Terra. Mas o tema que nos traz hoje aqui é precisamente a reencarnação, porque na época de Jesus, como nós falávamos, o povo acreditava na reencarnação, acreditava que nós vínhamos mais do que uma vez à Terra. Basta falar, por exemplo, naquela passagem da Transfiguração, quando Jesus e 2 apóstolos viram o Elias, e que no fim chegaram à conclusão que efetivamente o Elias já tinha estado na Terra, porque acreditavam que o Elias ia voltar à Terra e que já tinha estado na Terra, que fizeram dele aquilo que quiseram e que não era nada mais, nada menos do que João Batista. Jesus falou variadíssimas vezes na reencarnação, do ser preciso nascer de novo pela água, enquanto corpo físico, já que o corpo físico se desenvolve numa bolsa d'água, e que a origem da vida na Terra foi precisamente numa célula que vivia em meio aquático, e portanto ao nível do corpo, nascer de novo pela água, e pelo espírito ao nível da nossa evolução moral, do fazermos diferente, no caminharmos sempre no rumo à nossa evolução. Então Jesus falou variedíssimas vezes nisso, e o povo acreditava, mesmo sem Jesus falar, o povo acreditava, só que dava-lhe um nome diferente: a ressurreição. Portanto, a diferença entre ressurreição e reencarnação, que foi palavra trazida por Allan Kardec na codificação, é que precisamente a ressurreição implica uma nova vida, mas ressurgir da carne. Ou seja, o corpo morre e o espírito continua a viver. E a reencarnação é ressurgir na carne. Ou seja, o nosso corpo morre, nós continuamos a viver enquanto espíritos, mas regressamos novamente, tomamos conta de um novo corpo para prosseguirmos a nossa caminhada rumo à evolução. Se fizermos mal, vamos achar o mal. Se fizermos bem, vamos achar o bem. E a nossa missão é precisamente provarmos que não voltamos a cometer os mesmos erros, resgatarmos as dívidas do passado, mas fundamentalmente aprendermos com o nosso erro e provar que não voltamos a cometê-lo. E por isso a reencarnação, a lei da reencarnação, que faz com que se aplique a lei da causa e efeito. Como fizeres, acharás. Então só a reencarnação nos explica todas as desigualdades que existem na Terra, inclusivamente as desigualdades das riquezas, porque não cabe na cabeça de ninguém que Deus seja justiça, seja bondade, seja amor pleno e faça com que existam tantas desigualdades na Terra. Portanto, somos nós, através do nosso livre-arbítrio, ou seja, nós temos a liberdade de agir, de tomar as nossas decisões, mas temos que, já que somos inteligentes, não é? Tomamos em plena consciência, temos que também responsabilizar-nos pelos nossos atos e arcar com as consequências
das nossas atitudes. E, portanto, só a reencarnação explica tanta desigualdade, mesmo ao nível da riqueza. Então, é justo que quem não saiba aplicar e quem não consiga fazer frutificar os talentos que tem, aquele que menos tem, tudo se lhe será retirado, precisamente porque nós não soubemos utilizar os talentos que temos já. Portanto, no decorrer deste capítulo, precisamente no decorrer da parábola dos talentos, no decorrer de nós sabemos aplicar a riqueza da melhor forma possível e sempre em favor do próximo. Quem diz a riqueza, quem diz o dinheiro, diz uma série de situações que nos acontecem na vida, a nível de sofrimento, de dor, que só têm uma explicação nas nossas atitudes, se não agora nas atitudes do passado. Então, só a reencarnação consegue justificar e consegue explicar a justiça, o amor e a bondade de Deus. Que Jesus abençoe a todos. Vamos continuar o nosso Evangelho, como sempre, com a irradiação por todas as famílias que estão em desalinho, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em desespero por não conhecerem Jesus. Na noite de hoje, Divino Amigo, nós te pedimos, nós te suplicamos pelos pequeninos que não têm um lar, pelos pequeninos que são órfãos, por aqueles que têm pais, mas também são órfãos, de amor, de carinho, de tempo para estarem com eles. Te rogamos, Mestre, pelos velhinhos que estão ao desamparo, esquecidos, pelos velhinhos que não têm ternura, não têm um afago, não têm ninguém que faça uma prece, uma oração por eles. Nesta noite que desejamos seja de amor em todos os lares, te rogamos também por todos quantos estão a partir de regresso à pátria espiritual, que os nossos amigos certos das horas incertas os possam acolher, para os poderem orientar, para os poderem esclarecer, na tua bondade, na tua paz, na tua luz, no teu imenso amor. Fica com todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor, e te rogamos que possamos continuar a ter os nossos guias, os nossos mentores, a ajudar-nos nesta caminhada. Fica com todos, que assim seja. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta
Vamos ficar por aqui. Que Jesus a todos abençoe. Não nos esqueçamos de beber a água que no início colocámos para fluidificar. E até a um próximo Evangelho, se Deus quiser.